Meditações no Evangelho de Lucas, dia 4. A disposição de Cristo para realizar boas obras. A pescaria miraculosa. Lucas 5, de 1 a 11. Nesses versículos, encontramos uma história comumente chamada de a pescaria miraculosa. Esse notável milagre apresenta dois aspectos. Primeiro, demonstra o domínio completo de Nosso Senhor sobre a criação animal. Os peixes foram tão obedientes a ele quanto foram as moscas, as rãs, os piolhos e os gafanhotos nas pragas do Egito. Todos são servos de Cristo e obedecem às suas ordens. Segundo, existem similaridades entre esse milagre, realizado no início do ministério de Jesus, e aquele que ele realizou no final de seu ministério, após a ressurreição. Em ambas as passagens, lemos sobre uma pescaria miraculosa. Em ambas, Pedro ocupa um lugar proeminente no acontecimento. Em ambas, existem profundas lições espirituais, as quais se destacam acima dos fatos descritos. Inicialmente, esses versículos nos mostram a incansável disposição de Nosso Senhor em fazer toda boa obra. Novamente, encontramos Jesus pregando a pessoas que se comprimiam umas às outras para ouvir a palavra de Deus. E onde ele pregava, não em um suntuoso templo ou prédio consagrado ao culto público. Ele pregava ao ar livre. Não em um púlpito feito especialmente para o uso do pregador, mas em um barco de pesca. As almas esperavam para ser alimentadas. Jesus não levava em conta a inconveniência pessoal. A obra de Deus tinha de ser realizada. Os servos de Cristo devem aprender uma lição da atitude de Nosso Senhor nessa ocasião. Não devemos esperar até que pequenas dificuldades ou obstáculos sejam removidos antes de pôr nossas mãos à obra e prosseguir semeando a palavra de Deus. Edifícios adequados podem estar sempre em falta para reunir os ouvintes. Com frequência, não encontramos salas apropriadas para acomodar as crianças a fim de lhes ministrar ensino. O que devemos fazer? Cruzar os braços? Que Deus não permita isso. Se não podemos fazer tudo o que desejamos, façamos tudo o que podemos. Trabalhemos com as ferramentas que temos. Enquanto nos demoramos, as almas perecem. O coração preguiçoso está sempre pensando nos espinhos e no leão que está lá fora. Onde estamos, da maneira que somos, quer seja oportuno, quer não, utilizando esse ou aquele instrumento, por meio dos lábios ou da caneta, pregando ou escrevendo, esforcemo-nos para estar sempre trabalhando para Deus. Jamais fiquemos ociosos. Em segundo lugar, esses versículos nos mostram quanto encorajamento o Senhor ministrou acerca da obediência inquestionável. Após ter pregado, o Senhor ordenou a Pedro: "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar." Ele ouviu uma resposta que demonstra, de maneira admirável, a mentalidade de um bom servo. Respondeu-lhe Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes." E qual foi a recompensa dessa espontânea anuência à ordem do Senhor? O evangelista nos diz: "Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes." Não devemos duvidar de que esse simples acontecimento contém uma lição prática para todos os crentes. Temos de aprender sobre a bênção de manifestarmos obediência imediata e inquestionável aos mandamentos do Senhor. O caminho do dever às vezes pode ser árduo e desagradável. A sabedoria do caminho que nos determinamos a seguir pode não ser evidente para o mundo. Porém, nada deve nos impedir. Não temos de consultar a carne ou sangue. Devemos avançar firmemente quando Jesus nos diz: "Vão", fazendo com ousadia, determinação e sem vacilar aquilo que ele nos ordena quando diz: "Façam-no". Devemos andar pela fé e não pelo que vemos, crendo que, mais tarde, entenderemos as coisas que agora não percebemos como corretas e lógicas. Agindo desse modo, jamais acharemos que somos perdedores e, mais cedo ou mais tarde, descobriremos que tivemos uma grande recompensa. Em terceiro lugar, esses versículos nos mostram que um intenso sentimento da presença de Deus humilha o homem, levando-o a sentir sua pecaminosidade. Isso é ilustrado de maneira notável nas palavras de Pedro, quando a miraculosa pescaria o convenceu de que alguém maior do que os homens estivera com eles no barco. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor,
retira-te de mim, porque sou pecador. Ao analisarmos essas palavras de Pedro, é claro que temos de lembrar a ocasião em que foram pronunciadas. No máximo, ele era um bebê na vida cristã, ainda possuía uma fé deficiente, era frágil em sua experiência com Cristo e em seu conhecimento acerca das coisas espirituais. Com certeza, se isso tivesse ocorrido mais tarde em sua vida, ele teria dito: "Fica comigo, não me deixes". No entanto, apesar de chegarmos a essa conclusão, as palavras de Simão Pedro expressam os primeiros sentimentos de um homem quando é trazido a um contato íntimo com Deus. A percepção da grandeza e da santidade divina o leva a sentir intensamente sua própria insignificância e pecaminosidade. O primeiro pensamento desse homem é esconder-se de Deus, assim como Adão após a queda. À semelhança de Israel no Monte Sinai, a linguagem dele será: "Fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos." Esforcemo-nos para, a cada ano que vivemos, reconhecer cada vez mais a necessidade que temos de um mediador entre nós e Deus, procurando compreender cada vez mais que, sem um mediador, nossos pensamentos a respeito de Deus jamais podem trazer consolo, e, quando mais claramente percebemos isso, mais nos sentiremos desconfortáveis. Sejamos gratos a Deus, porque em Jesus temos o mediador de que nossas almas precisam, e por meio dele podemos nos achegar com ousadia a Deus, lançando fora nossos temores. Sem a mediação de Cristo, Deus é um fogo consumidor. Em Cristo, é um Pai reconciliado. Sem Cristo, o moralista pode tremer enquanto vê a morte aproximar-se. Em Cristo, o maior dos pecadores pode achegar-se a Deus, confiante e sentir paz perfeita. Por último, esses versículos nos mostram a promessa magnífica que Pedro ouviu de Jesus. Não temas, doravante serás pescador de homens. Podemos acreditar que essa promessa não tensionava referir-se somente a Pedro, mas sim a todos os apóstolos, e não apenas a estes, mas também a todos os fiéis ministros do Evangelho que andam nos passos dos apóstolos. Essa promessa foi proferida para lhes oferecer encorajamento e consolação, para sustentá-los diante do sentimento de fraqueza e inutilidade, que às vezes quase os derrota. Eles certamente possuem um tesouro em vaso de barro e têm as mesmas paixões que os outros. Sentem que seu coração é frágil e incapaz, tal como o de seus ouvintes. Eles são frequentemente tentados a abandonar, desesperados, o ministério de pregação. Mas a essa circunstância aplica-se a promessa, da qual o cabeça da igreja espera que eles dependam todos os dias. Não temas, doravante serás pescador de homens. Oremos diariamente, suplicando por ministros que sejam verdadeiros sucessores de Pedro e de seus companheiros, a fim de que preguem o mesmo e completo Evangelho e vivam a mesma vida santa que eles viveram. Esses são os únicos ministros do Evangelho que se comprovarão pescadores de homens bem-sucedidos. A alguns desses, Deus pode conceder mais honra do que a outros, mas todos os fiéis pregadores do Evangelho têm o direito de acreditar que seu trabalho não será em vão. Talvez eles pregarão a palavra de Deus com muitas lágrimas, não vendo qualquer resultado de seu trabalho. Entretanto, a palavra de Deus não volta vazia. O último dia demonstrará que nenhum trabalho foi feito para Deus foi desperdiçado. Todo fiel pescador de homens reconhecerá que as palavras de Jesus lhes fizeram bem. Doravante serás pescador de homens. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.